Nós estamos aqui no sítio Malhada do Cosmo, comunidade de São Sebastião, e vamos falar um pouquinho com Soraya, que é uma das líderes e coordenadoras aqui da comunidade. Ela vai contar um pouco, resgatar para a gente um pouco da história dessa comunidade, de como se deu a construção da comunidade enquanto povo de Deus, e a construção da capela, né? Os idealizadores, enfim. Soraya, fica à vontade, nos conte um pouco dessa história tão bonita. Olá, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui conosco, o pessoal da Pascom, a equipe, e aqueles que estão do outro lado, nos vendo agora para conhecer um pouquinho desses 10 anos de paróquia, né? É um privilégio para todos nós aqui da comunidade fazer parte da história de São Luís Gonzaga. E ainda mais aqui do mártir São Sebastião, ele que é para a gente um exemplo de cristão, como diz a canção Deus Mártir, né? E isso é muito importante. Bom, a gente começa pela história de São Sebastião, né? Hoje nós estamos aqui em uma igreja pedra, mas teve sim várias pedras no caminho para que até chegasse a esse ponto. Não, se a gente for ver a história, com todo o contexto de história de que como se deu, antes mesmo que eu nascesse já se tinha uma evangelização. A gente não faz parte só daquelas pessoas, a evangelização não está só para aquelas pastorais, né, como hoje. Mas eu recordo de quando criança, minha mãe falava que o pessoal já vivia umas festas as novenas de São Sebastião, aqui no sítio pequeno, bem próximo daqui, que era, todo mundo conhece a barragem do Angico, para aquele ali, o pessoal já fazia umas novenas de São Sebastião, e meus avós, pessoas, não lembro, não, sou péssima de datas, viu? Mas assim, mas já tinha festividade onde o povo já tinha essa cultura religiosa. E o tempo foi passando e as pessoas foram se cativando um pouco mais, fazendo essa cultura de oração. E houve então um certo tempo aqui onde as pessoas começaram a evangelização da comunidade, não exatamente aqui, mas nessa casa, mas no sítio Malhada do Cosmo, que fica já a pontinha aqui de divisas, né? Com a Zevém, Frei Juvenal trouxe essa evangelização, que Frei Juvenal é uma inspiração para todos, né? Todas as comunidades falam, né? Frei Juvenal é unânime. Frei Juvenal. E assim, a gente recorda com muito carinho. Eu tive a oportunidade de ainda participar um pouco dessa história, dessa evangelização com o padre, com o Frei Juvenal. Mas aí houve pessoas que, antes mesmo que eu tivesse sido chamada, sentisse o chamado, já começaram a cativar. Isso foram meus padrinhos, né, Luiz Iturino e Dona Hilda. E também tem aqui duas senhorinhas que elas são também um exemplo da comunidade, que é a Irene e Luzinete. Eles começaram a levantar a bandeira de sim, de criar a evangelização, realmente formar aqui a comunidade. Mas tempos difíceis e a luta também
a gente sabe o qual o compromisso, né? Enfim, tantas dificuldades. Ainda quiseram construir uma capela, que seria bem mais adiante aqui. E não foi possível construir a capela, mas construir o desejo na comunidade de se ter uma igreja. Eu creio firmemente nisso. Então passa-se o tempo, Soraya, Silmária que é minha irmã, ela foi quem abraçou aqui mesmo na comunidade a questão de evangelização, chamado também por outras pastorais, pastoral da criança, da qual ela fez parte, e catequese, que é o berço de tudo, né? Começou, na verdade, com catequese. Então, nessa época, o Frei Juvenal era daqui da paróquia, quando ela começou a evangelizar com essa pastoral da catequese. Mas aí tem outro detalhe. Essa parte de catequese veio depois. A gente já tinha celebrações aqui na comunidade, não feita realmente a comunidade como hoje, mas aí o que acontece? Papai sempre teve um número de filhos grandinhos, né? Eu costumo dizer assim. E às vezes a questão de organização de celebrações, aqueles ritos para batismo, enfim, era mais demoroso, e até alguns padres deixavam mais acessíveis, não precisava ter reunião. Aí papai gostava sempre de, quando fosse batizar um filho, pedir para que o padre viesse celebrar a missa, porque era uma oportunidade de toda a comunidade, dos sítios vizinhos, como era difícil ir para Caetés, para Paranatama, e os padres também não tinham esse acesso todo como tem hoje para os sítios. Aí o papai chamava Padre Nelson Brito, que era de Caetés na época. Aí celebrava, eu lembro que o terreiro da casa era gente, a gente ainda tem fotos e lembro com carinho. Muitas pessoas reuniam, aproveitavam esse dia para trazer seus filhos para batizar. E assim foram algumas vezes, ou várias vezes na verdade. Até então, o Frei Juvenal, quando o Silmária entrou na pastoral da catequese e na pastoral da criança, aí o Frei Juvenal vinha uma vez por ano para celebrar a missa aqui na comunidade. Veja só, um ano. Era quando se tinha uma missa aqui. Isso era no terreiro de casa, debaixo de uma árvore. A gente não tinha nenhuma estrutura para... Não tinha limites também, né? Podia ser aonde quer que... onde permitisse, né? Então, e é assim que se constrói uma comunidade, na simplicidade, na contemplação da natureza, que o Frei Juvenal gostava de contemplar, né? Muito. Como então se deu o processo de construção dessa capela? Ela é nova, eu já posso adiantar que ela é nova, mas como é que se deu esse processo? Você pode falar pra gente? A gente já tinha um desejo muito grande quando, nesse processo de surgimento de comunidade, a gente já tinha o desejo de ter um lugar, porque para catequese às vezes nós estávamos debaixo de uma árvore, debaixo de um telhado, era assim. E a gente ficava, um dia a gente vai construir, mas a gente não teve aquele empurrãozinho. Todos os padres que passavam incentivavam e diziam, vamos construir. Até que então, no ano de 2015, né, com o padre Valdevan, ele foi quem... A gente já tinha essa semente plantada, a gente tentava se organizar, mas em passos lentos. Aí ele chegou, a primeira missa que ele celebrou aqui foi dia 24 de dezembro. Aí ele convocou a comunidade e perguntou ao pessoal se tinha o desejo de crescer, de fazer um lugar. Aí todo mundo se empolgou, todo mundo, vamos. Então, e ele já começou. Quem vai doar cimento? Quem vai doar isso? Enfim, nesse dia, acho que as pessoas que estavam, a gente conseguiu 1 milhão de tijolos e uns 25 sacos de cimento na primeira celebração. Aí a gente já aí já fez a lista, e quando no mês posterior a gente já começou, as pessoas já começaram. Muitas vezes a gente não precisava nem buscar, as pessoas já vinham e já vamos construir. Então assim, a gente tinha o desejo, mas faltava força, realmente faltava aquele ânimo, aquela mais entusiasmo, né? Então foi o pontapé inicial. Fizemos a marcação do lugar e depois o cavalo alicerce, enfim. Aí, com o passar do tempo, a gente fez. Demorou quando chegou no alicerce, a gente teve muita dificuldade e a igreja é um pouquinho grandinha, mas assim, deu trabalho, mas em nenhum momento as pessoas desanimaram. A gente parava assim, a gente levou um tempo,
E mesmo assim foi bem rápido. Questão de 3, 4 anos para deixar ela nesse ponto de hoje, eu digo que foi um passo largo. Porque É uma igreja grande, ela cabe bastante pessoas. E foi bom, porque você já tem uma igreja que comporta uma quantidade grande e não precisa estar aumentando, depois ampliando, que com certeza ela vai crescer mais, né, ainda. a gente, em nossas orações, a gente sempre pede, e eu sempre digo que a nossa igreja, ela não seja só a igreja de pedra, mas que cresça assim a igreja de coração, porque a nossa comunidade é uma comunidade pequena. A gente mora na divisa de Paranatama, né? Paranatama, Caetés, Pedra e Ati. E se você vê a população aqui, comparada às outras comunidades que são mais próximas a Paranatama, é pequena. A missa aqui é uma quantidade de pessoas, um número bem pequeno mesmo. Mas quando se tem em época de festa, a nossa igreja ela não cabe. Não comporta, né? Não comporta. E isso assim nos deixa, porque a gente vê, a igreja não é só no município, né? Como faz divisa, todo mundo vai participar. Isso nos deixa de coração cheio. Eu mesmo fico que a flor da pele. A alegria, né? Alegria, isso é muito bom. Soraya, eu sei que a gente poderia passar aqui uma tarde toda conversando, né? Mas nosso tempo é pouco. Um pouquinho que você falou aqui já deu para sentir a essência da comunidade. Você falou de Frei Juvenal, citou no começo o nome das pessoas que também contribuíram e foram importantes nesse processo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, se despedindo aqui do nosso paroquiano que está nos assistindo, né? E desde já quero lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui, agradecer a toda a comunidade por ter aberto as portas da capela para que hoje a gente pudesse estar aqui relatando essa história tão bonita. A gente é que agradece e louva a Deus todos os dias pela alegria de fazer parte de uma igreja, ser membro. Eu digo a você que está aí do outro lado, muito obrigado por estar assistindo aqui, tendo a curiosidade de conhecer um pouquinho do nosso recanto, os 10 anos de paróquia. Que você indiretamente também é a história de Paranatama, é a história da paróquia de São Luís Gonzaga. Então, deixe que o chamado de Deus também toque o seu coração e vamos às comunidades. Estamos em tempos difíceis, mas é no tempo difícil que Deus planta a semente, então vamos rezar por nossa paróquia. 10 anos é um tempo pequeno para uma história tão grande que Deus tem para nós. Muito Amém. obrigada a vocês da Pascom, que Deus continue abençoando vocês que levam esse chamado e esse anúncio de Deus. Amém. Que São Sebastião interceda por todos vocês e por todos nós.